E aí, eu sou o Vitor Mantovani com mais um vídeo aqui pro canal. E essa graça aqui não tem nada a ver com vídeo, mas é para dizer que muito em breve a gente vai ter vídeo de VR aqui, tutorial sobre VR na Unreal e na Unity, beleza? Bom, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre IDs, para que servem as IDs, como que a gente gera um ID, beleza? Eu vou dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte nós vamos falar sobre ID Output, e a segunda parte nós vamos falar sobre ID Maps, beleza? Apesar das duas partes, dessas duas partes do vídeo que eu vou abordar aqui, elas servirem para o mesmo propósito, que é a pós-produção, tá? São situações um pouco diferentes aí. E eu já vou mostrar aqui para vocês, tá? Eu tô com o Blender aberto aqui. Lembrando que ID Maps, esse ID Output, ele serve, você encontra isso, consegue fazer isso em qualquer software, tá? Curiosamente, o Blender não tem isso por padrão. Pois é, então a gente tem que dar um jeitinho ali para conseguir exportar esse ID Output. Para que serve a ID? A ID é justamente, o nome já diz tudo, é uma identidade do seu material ou do seu objeto, certo? Eu tenho essa cena aqui super simples, com materiais bem genéricos aqui, tá? E vamos supor que esse projeto é um projeto importantíssimo para mim. Vamos supor que, imagine que nós temos aqui uma infinidade de objetos nesse projeto e eu fiz um render, beleza? Tá aqui o meu render. Eu tô usando o Photoshop, tá? Para exemplificar isso, qualquer software aí, inclusive o próprio Blender, você consegue trabalhar com esse ID Map aí depois. Mas vamos lá. Vamos supor que eu fiz esse projeto e me levou horas e horas e horas de render. E eu descobri, ou o cliente me pediu, que eu trocasse a cor dessa bola aqui, porque essa bola na verdade ela é azul e não verde. E esse quadrado aqui, na verdade ele é mais escuro. Uma forma da gente conseguir editar esse tipo de coisa sem ter que renderizar novamente, ainda que uma parte, só uma região ali da sua imagem, é trabalhando com ID Maps. Eu tenho aqui o meu ID Map para essa imagem aqui já, tá? Isso aqui é um ID Map. E para que isso serve? Bom, é justamente para pós-produção, tá? Eu tenho aqui uma cor que está simbolizando um material, outra cor que simboliza um outro material. Pode ver que o olho da Suzane aqui e a bola são do mesmo material, certo? Vamos supor que eu precisava trocar a bola de cor. Então simplesmente eu venho aqui, opa, selecionar essa camada primeiro. Eu venho aqui, seleciono a bola, faço uma cópia dessa camada aqui, crio uma camada com isso, tiro a saturação e agora eu venho aqui e trabalho a cor. Na verdade era um azul clarinho que eu tinha nessa bola aqui. Pronto, eu consegui editar a cor dessa bola sem ter que fazer todo esse processo de criar um novo material, fazer o render e tudo mais. A mesma coisa aqui no quadrado. Eu venho aqui, seleciono só o meu quadradinho, vou lá, venho aqui com um level, sei lá, e trabalho aqui o meu quadrado, que na verdade ele era um pouquinho mais escuro aqui. Beleza? Então, os ID Maps, os ID Output, eles servem para isso, tá? Imagina que isso aqui é um projeto gigantesco e você tem que editar uma cor de uma parede ou algo do tipo. Isso aqui ajuda bastante, tá? Como é que a gente gera esse ID Output no Blender? Bom, uma forma da gente fazer isso, eu tenho aqui no Shading Mode, eu posso vir aqui e simplesmente vir aqui no Random, no Color aqui, eu venho aqui em Random, boto aqui nesse Lighting Mode aqui, eu deixo em Flat, ou seja, sem informação de relevo nenhuma, completamente chapado, e desativo o Outline aqui. Eu tenho algo aqui já que eu posso usar, certo? Mais ou menos. Por que mais ou menos? Porque aqui está separado por objeto. E a menos que eu venha aqui na minha Suzane
e removo esse cara e esse cara, eu não tenho como aplicar uma identidade para os olhos da Suzane. Então, como é que a gente faz isso? Bom, o Blender, se eu vier aqui de novo, deixo aqui em material, toda vez que a gente cria um material, nós temos algumas opções aqui. Eu tenho a cara do material, quando eu venho aqui no Viewport Shading aqui com as informações do material, eu tenho os materiais aqui. Mas quando eu tenho só o Shading Mode aqui, ele não me mostra nada disso. Como é que eu faço para aplicar aqui? Aqui na aba do material, a gente tem aqui o Viewport Display. E para todo material que você clica, o Viewport Display, ele é da mesma cor, infelizmente. Então, como que a gente faz isso? A gente simplesmente clica aqui, pega o conta-gotas, seleciona lá. A gente pode fazer isso para todos os nossos materiais, certo? E esse aqui também. A gente pode fazer isso para todos os nossos materiais. No nosso caso aqui, a gente tem 1, 2, 3, 4 materiais. Então, foi um processo rápido. Agora imagina um projeto gigante. Isso vira um problema, certo? Como é que a gente salva esse output aqui, por exemplo? Só uma observação. Num caso onde você tem um projeto muito grande, existe um addon que eu gosto de usar, e eu uso bastante, que é esse cara aqui, ó, Render Tools, tá? Aqui você abre qualquer cena, clica aqui em Apply ID Colors, ele simplesmente gera aí várias cores para você, certo? E aí como é que eu faço para extrair essa informação? Eu vou lá, o mesmo processo, Flat, tiro tudo, eu desativo esse cara e esse cara aqui também. Agora não tem informação nenhuma na minha tela. Eu venho aqui em View, Viewport Render Image, e eu tenho aqui o meu ID Output, beleza? Beleza. Então agora vamos ver aqui como que a gente trabalha com o ID Map, certo? Para isso eu vou excluir câmera, excluir esse cara aqui, excluir esse cara aqui. Maravilha. Eu vou lá, limpo todo minhas informações aqui, as coisas que eu não preciso. Beleza. Volto a ativar esses caras aqui. Eu tenho aqui um objeto. Vamos supor que o meu projeto é esse produto, que é a cabeça da Suzane. Esse produto precisa de muitos detalhes, e eu achei mais interessante trabalhar com isso no Substance Painter, certo? Eu preciso de um ID Map para ele, porque o olho aqui que está de uma outra cor vai ser algo específico lá no Substance Painter que vai exigir muitos detalhes, então eu preciso algo para facilitar criar uma máscara só para esse olho aqui também e para o resto da cabeça também. Como é que a gente cria um ID Map aqui para o seu material? Primeiro para o seu objeto, aliás, né? Primeiro o seu objeto precisa estar mapeado. Se você não sabe como fazer abrir o UV do seu material, tem vídeo aqui no canal, vou deixar em algum lugar aqui para você dar uma olhada, onde eu explico várias formas de você abrir o UV e como fazer isso de forma correta, certo? Mais eficiente. Mas vamos lá. Você precisa ter a sua UV aqui, certo? Como é que a gente faz isso? Eu tenho os materiais já aplicados no meu objeto. Simplesmente venho aqui, vou aqui em Texture, Image Texture, eu vou criar uma textura para esse ID Map. Então venho aqui em New, vou dar o nome de ID Map e dou um OK, certo? Eu vou copiar esse cara aqui para os outros dois materiais. Por quê? Porque eu tenho que dizer para o Blender, olha, esses 3 materiais estão usando essa textura. Tanto que já tem 3 aqui já, ó, que eu passar o mouse em cima, ele está me dizendo que tem 3 usuários desses dados aqui, os dados no caso, é essa textura ID Map que eu acabei de criar, que por hora é simplesmente um quadro preto, beleza? Um quadradão preto, certo? Agora simplesmente eu vou lá e faço bake dessas texturas, que no caso são simplesmente um material genérico aqui, tá? Na minha UV. Como é que eu faço isso? Eu venho aqui,
na aba Render, vou lá embaixo em Bake. E aqui eu tenho algumas informações para trabalhar, certo? Eu vou precisar aqui do Diffuse, porque eu quero só informação de cor desses materiais, certo? Então eu tiro o Direct, tiro o Indirect. Esses caras aqui, eles vão levar em conta a informação de luz que está chegando ali no seu objeto. Eu não quero isso, eu quero simplesmente a cor sólida que eu apliquei para cada uma dessas partes. Eu vou lá, tenho tudo certinho aqui, já coloquei bonitinho, selecionei o meu objeto. Eu venho aqui e clico em Bake. Aí percebam que aqui no cantinho ele vai gerar para mim, ó. Pronto, gerou para mim as minhas texturas. Aqui tá de uma cor, porque aqui a gente está usando ainda o ID, tá? Não é ID que eu fiz o Bake, eu fiz o Bake dessas cores aqui, dos materiais que eu estou usando, tá? Então eu tenho meu ID Map aqui, simples assim. Agora, para a gente salvar isso aqui, eu simplesmente venho aqui em imagem e eu salvo do jeito que eu quiser. Mas agora, imagina que o seu produto, no meu caso, o meu produto aqui é a Suzane. Imagina que esse produto, ele não tem 3 materiais, ele tem, sei lá, 25 materiais. Como é que faz aí? A gente vai criar 25 materiais, copiar essa imagem várias e várias vezes. Existe uma forma mais fácil, e é a forma que eu vou mostrar para você agora. Primeiro eu vou manter aqui essa imagem, tá? Eu vou simplesmente excluir esse e esse aqui. Esse outro material deixa aqui branquinho, do jeito que estava antes, certo? Certo. Eu venho aqui e vou excluir toda a outra informação que eu tinha sobre esse cara, certo? De materiais. Existe uma forma mais fácil de trabalhar com isso, que é usando Vertex Color, tá? O que é o Vertex Color? Se você vier aqui nas informações da sua mesh, você tem um cara aqui chamado Color Attribute, que é esse cara aqui, ó. Por padrão ele vem sem nada. Você pode simplesmente criar um, ou se você vier aqui no Vertex Paint, ele vai criar um sozinho para você. Afinal, quando você vai em Vertex Paint, você quer literalmente pintar alguma coisa em cima do seu objeto, certo? Então venho aqui e seleciono nesse menuzinho aqui, eu ativo e desativo ele apertando T, beleza? Eu seleciono meu pincel, venho aqui e seleciono uma cor e começo a pintar aqui, certo? Não dá para ver nada. Por que não dá para ver nada? Porque o meu modo de exibição aqui, eu estou mostrando simplesmente... Peraí. Eu estou simplesmente mostrando aqui... Perdão, aqui. Eu estou simplesmente mostrando aqui o material, tá? O material. Não é isso que eu quero. Eu quero mostrar aqui o atributo dele. Agora sim a gente consegue ver, porque eu estou trabalhando com atributos. Então eu vou lá no Vertex Paint e aqui eu consigo pintar o meu material. Só que não é bem assim que a gente utiliza o ID Map num software terceiro, como um Substance Painter da vida. Então como é que a gente faz? Né? Vou dar um Ctrl Z aqui para tirar isso, tirar essa informação aqui, tá? Existe uma forma de fazer isso que é selecionando as faces. Quando você clica nesse cara aqui, ó, Paint Mask, ele vai estar com esse outro aspecto. Se você apertar A, você vai ver que toda a máscara dele sumiu. Então não tem máscara, certo? Então do jeito que tá aqui, eu posso simplesmente selecionar algumas faces, ó, e começar a pintar. Por exemplo, aqui, tal. E aí eu posso selecionar essas faces e aplicar a minha cor somente nessas faces. Vamos supor que eu precisava simplesmente dessa parte aqui, da Suzane azul, sei lá, verde. Eu venho aqui, dou um Ctrl X e apliquei na minha Suzane. Vamos supor que agora eu preciso da orelha. Essa parte aqui da Suzane, eu preciso dela em, sei lá, roxo. Eu posso ou dar o Ctrl X ou posso vir aqui nessa aba Paint, Set Vertex Color, tá? Também funciona.
Então, se eu vier aqui, seleciono aqui esses caras de novo, só para dar um Ctrl I para inverter a máscara. Tiro Shift L aqui para desselecionar os olhos, tá? Vem aqui em, sei lá, um amarelo. Ctrl X. Agora, só esse olho aqui, eu quero ele, sei lá, vermelho. Ctrl X. E aqui é o céu limite agora, que você simplesmente vai selecionando o que você precisa separar no seu objeto para fazer o ID Mask, o ID Map, aliás. Seleciona a cor que você quer, laranja, e vai aplicando, porque dessa forma aqui, você pode simplesmente ter um monte de informações no seu objeto, um monte de materiais na sua ID, sem a necessidade de criar vários deles. Beleza? Vamos supor que você terminou aqui de fazer a sua seleção de ID. São essas áreas aqui que você quer especificamente criar a máscara lá no Substance Painter ou qualquer outro software externo aí de texturização, e você quer trabalhar com essas máscaras aqui. Como é que eu faço para aplicar isso no meu material agora, né? Porque afinal, se eu voltar aqui pro material, ele continua a mesma coisa que estava antes. Olha aqui, ó. Continua a mesma coisa que estava antes, certo? Como é que eu faço isso? Eu venho aqui, Ctrl A no meu material, tá? Ctrl A, eu tenho aqui no meu input o meu Color Attribute. Eu clico nele, eu tenho aqui o atributo da minha cor. Cadê aqui? Tá aqui, ó. O meu Color Attribute chama Attribute, olha só. Que é justamente o que eu tenho aqui. Eu posso criar vários, tá? Vários diferentes. E simplesmente selecioná-los aqui. Agora, quando eu coloco ele aqui na minha cor, ó, eu já tenho essa informação que eu precisava. E agora eu simplesmente vou lá no Bake e faço o Bake novamente. Eu tenho aqui a minha ID, certo? Eu vou fazer o Bake por cima. Então, simplesmente clico no Bake ali e ele gerou para mim novamente um novo Bake com as informações que eu acabei de pintar aqui. Então, fica uma forma muito mais fácil de você fazer isso. Beleza? E tá aqui o seu ID Map com todas as informações que você precisa. Beleza? Então o vídeo de hoje foi esse. Espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Se você curtiu, se esse vídeo te ajudou, deixa seu like aí. Considere se inscrever no canal e dar sugestões do que você gostaria de ver no Blender aí, tá? Que aí eu penso em alguma forma legal de trazer uma informação nova para vocês aí. E como no começo do vídeo eu falei, eu pretendo trazer alguns vídeos aí de Unreal e Unity também voltado para o VR, que é algo que eu tenho me interessado bastante aí, estudado ultimamente. Beleza? Então até o próximo vídeo. Valeu!